E aí, galera? Hoje foi um daqueles programas que deixam a gente desconfortável. Não pelo jogo em si, mas pelo lugar onde algumas discussões foram parar. Bora comentar? Durante a formação do paredão, depois que a Sara vetou o voto da Ana Paula, a Ana Paula foi questionar a Sara, dizendo que ela induz as pessoas ao erro. A Sara deu exemplos claros, disse que a Ana Paula cutuca, faz comentários para provocar reação e depois a pessoa acaba errando. A Ana Paula perguntou por que a Sara puxava papo com ela, se ela era difícil de conviver, e a Sara respondeu algo bem simples, que isso é uma coisa humana de se fazer. Também passou o momento em que o Juliano chama a Gabriela. Ela interpretou como grito, e sinceramente ali já deu pra ver que a Gabriela estava caçando um enredo. O Juliano chamou normal. Eles discutiram, ela foi perguntar por que ele gritou e ele disse que ela queria se aparecer. E eu vou ser bem sincera, essa menina me cansa, muito. Chata. A Ana Paula já estava na boca de todo mundo. A Maxiane, com ranço mortal, falou pra Sol, Sara e Marciele, que estava aliviada em ver que a percepção dela não era só dela. Ela comentou que a Ana Paula e a Milena tentaram puxar o boneco pro grupo, mas ele decidiu jogar solo. E disse que agora entende por que o Matheus chama a Ana Paula de manipuladora. A Sara, como sempre errada, disse que sente dó dele. A Maxiane ainda falou que se a Ana Paula atacasse ela, responderia dizendo que o lugar dela era numa clínica psiquiátrica. A Milena viu a Maxiane conversando com a Sara e comentou que a Sara tinha conseguido formar um grupo. A Ana Paula disse que é bom ter pessoas de férias, como a Jordana, porque em paredão difícil essas pessoas saem. Vamos ao sincerão. A dinâmica foi claramente inspirada em Squid Game. Todos vendados. Quem fosse sorteado entregava uma bomba de acordo com o tema. A pessoa precisava acertar quem deu a bomba. Se errasse, levava banho de geleca. Só participaram os 8 protagonistas da semana. A primeira sorteada foi a Sara, que tinha que apontar a pessoa mais VTZera. Ela escolheu o Juliano. O Juliano achou que tinha sido a Sol, errou e levou geleca. A Sara justificou dizendo que ele força sorriso, força presença, levanta voz, tudo por medo de ser planta. Na réplica, o Juliano disse que ficou decepcionado, que a Sara ficou 2 semanas quieta e agora ataca pra não ser planta, e que ela não tinha argumento. Depois foi o cowboy que tinha que apontar a pessoa mais chata da casa. Ele escolheu o boneco. O boneco achou que tinha sido o Brígido, errou e levou geleca. O cowboy disse que o boneco não se abriu, não conversa, não dá nem bom dia. O boneco rebateu dizendo que chato pra ele é coragem, que não é obrigado a dar bom dia a quem não gosta, que o bom dia dele é verdadeiro, não fingido. A discussão foi para educação versus verdade e escalou até envolver família. O Brígido escolheu a Milena como a mais influenciável. Ela achou que tinha sido o Jonas, errou e levou geleca. O Brígido disse que o embate dele é com a Ana Paula, mas que a Milena toma as dores dela e o trata diferente. A Milena respondeu dizendo que isso não é ser influenciável, é ser amiga, que escolheu o lado dela e vai até o fim. O Babu escolheu a Gabriela como a menos confiável. Ela achou que tinha sido o boneco, errou e levou geleca. O Babu justificou, dizendo que a Gabi apontou o boneco no Sincerão passado, sendo que viveram uma experiência forte juntos, e que ela também estava acessando pessoas de forma não natural. A Gabi disse que não era próxima do boneco, que precisava apontar alguém, que achou ele planta e que tentou acessar o Babu porque achou ele legal. O Jonas escolheu a Milena como a leva atrás. Ela achou que tinha sido a Maxiane, errou e levou geleca novamente. Nesse momento, quem quis dar show foi a Maxiane, dizendo que infelizmente não tinha sido ela quem tinha dado a bomba. O Jonas justificou dizendo que a Milena cochicha, pega informações e conta tudo pra Ana Paula, que ela recebeu a informação da Maxiane e foi contar pra Sara. A Milena rebateu, dizendo que conta coisas apenas pras pessoas do grupo dela, porque isso é jogo. O boneco escolheu o cowboy como o mais manipulador. O cowboy acertou, e o boneco levou geleca. Na justificativa, o boneco disse que o cowboy, por ser veterano, acha que domina o jogo, cria alianças rápido e influencia decisões. Citou o Brígido como exemplo, dizendo que ele só concordou balançando a cabeça. Igual cabeça de tartaruga. Baianês maravilhoso. O cowboy rebateu dizendo que não manipula ninguém, que cria vínculos e que o boneco tenta jogar de coitado. A Ana Paula tinha que apontar a pessoa mais inútil da casa. Ela escolheu a Sol. A Sol achou que tinha sido o Juliano. Errou e levou geleca. A Ana Paula justificou dizendo que a Sol cria conflitos, invade espaço, não cria enredo próprio e por isso seria inútil no jogo. A Sol começou bem a réplica, dizendo que a Ana Paula tem medo de enfrentá-la, mas acredito que a Ana Paula dizer que a Sol é insignificante fez com que ela começasse a se exaltar. Aqui a discussão já começa a sair do jogo. O Matheus escolheu a Ana Paula como a pessoa mais falsa da casa. Ela achou que tinha sido a Maxiane, errou e levou geleca. Na justificativa, o Matheus disse que a Ana Paula tem falso moralismo, levanta pautas que não sustenta e que, apesar de discursar pelo povo, teve coragem de chamá-lo de lixo. Na réplica, a Ana Paula disse que ele traz coisas de fora pro jogo, que ela é feminista sim, mas está jogando o BBB e que ele evita embate direto. E foi na réplica da Ana Paula para o Matheus, foi onde a Sol saiu muito mais do controle e começou a interromper a Ana Paula, dizendo que só porque ela é preta, ela não poderia interromper a branca riquinha, porque quando é a Ana Paula, ninguém fala nada.
Depois disso, no intervalo, a discussão escalou para um lugar extremamente sério. Juliano e Milena se meteram na discussão. Juliano falou que a Sol não respeitava a dinâmica. Sol levantou do banco dela, foi até o Juliano e falou: "Deixa eu te falar uma coisa, você não sabe da minha história. Você é um menino branco, você nasceu nessa nova geração, você não passou o que eu passei. Respeita a minha história." Juliano pediu para ela ir se sentar, a Sol se recusou e cada vez mais foi escalando, perdendo o controle emocional dela. Dois branquinhos podem falar. A negra quando fala é baixaria. Quando é ela pode. Quando sou eu sou barraqueira. Aqui rolou imputação de crime de racismo e também esvaziamento de pauta. Gente, gravei 20 minutos falando. E eu não vou falar tudo de novo. Então, vou botar minha fotinha aqui enquanto eu dou o meu recado do de hoje. Tá bom? Esqueci de apertar o botão aqui pra mudar. E é isso, gente. Um beijo, um queijo. Gente, pausa na programação. Entrei aqui de cara limpa pra falar sobre o Sincerão de hoje. Tá complicado. Tá complicado de verdade. Os pretos da casa esvaziando pauta. O cowboy até falou que ela tem direito de gritar quando ela quiser. Que ela, se é o modo dela se expressar, ela pode se expressar do jeito dela. Sim, a forma da Sol se expressar é gritando. Se ela é expressiva dessa maneira, não tem problema nenhum. Colocando aqui, é legítimo, tá? O que ela sente, o que ela viveu. É legítimo ela falar que as pessoas pretas são colocadas nesse lugar de agressivas. É legítimo. Isso realmente é verdade. Ninguém tá ali para diminuir a história dela, ou diminuir o racismo estrutural que existe. Mas, naquele momento ali, como da semana passada, o que acontece com a Sol é que, infelizmente, ela se passa. Ela não respeita o tempo do outro. E semana passada ela fez a mesma coisa. Ela falou os 30 segundos dela. Aí quando a Ana Paula começou a falar, ela interrompeu a Ana Paula e se excedeu. Só que ela não tinha se excedido o ponto que chegou hoje. E hoje ela falou o que há uma semana, tanto ela, principalmente o Matheus. É ruim. É muito difícil você ter que culpar alguém por uma situação, mas aqui eu falo que o acúmulo do que a Sol soltou hoje foi o discurso que o Matheus criou em cima da Ana Paula. De que ela é patroa, de que ela só se junta com a minoria, de que ela não vive essa realidade. E a Sol pegou isso pra ela. E foi o que ela fez. Ela jogou isso no ao vivo, falando que só porque ela é branquinha, riquinha, ela poderia se exceder, ela poderia gritar e a Sol não. Inclusive, ela também foi pra cima do Juliano, né? Gente, o que tá acontecendo? Óbvio que eu sei que tem muitos pretos que não têm um letramento racial. Só que é triste você ver isso tão escancarado assim. É chocante. Eu estou chocada, porque não é um preto que não tem letramento racial. Tirando o Babu, o Breno e possivelmente o Leandro, porque o Leandro ele não abre muita boca, né? Você vê que essas pessoas não têm letramento racial. E a Sol ali naquele momento, ela, não só naquele momento, mas ela imputou um crime na Ana Paula. Sabe? Já vem, o Matheus já vem imputando esse crime na Ana Paula, taxando ela de racista, tá? É isso que ele quer fazer. Agora ele mudou o discurso dele, falando que ele tá falando que ela é patroa no jogo, e não é. Todo mundo sabe que não é. Tanto é que ele chegou a falar que ele ia associar o filme Corra, né? Pra quem não assistiu, eu vou tentar dar um resumo. É uma mulher branca que arruma pretos pra namorar, e aí leva pra casa dela, tá um final de semana lá. Aí chegando lá, o cara, ele nota que tem bastante empregados pretos, e que os empregados são meio estranhos, assim, são meio esquisitos. E ele comenta com a namorada. E a namorada fala assim, não, deixa disso, você tá vendo coisa. Tem um motivo atrás disso, tá? Tem um porquê delas fazerem isso. E ele falou que quer associar a Ana Paula ao filme Corra. Vocês têm noção de quão grave é isso? Nesse caso, eu fico extremamente incomodada em ver que ninguém faz nada. Tem gente ainda que dão razão pra, principalmente Matheus, pro que a Sol fez.
voltando, é legítimo o que a Sol sente, o que a Sol sentiu. Ela trouxe um trauma dela, principalmente um trauma que ela viveu no BBB 4. Ela tá fazendo uma projeção do que ela viveu no BBB 4. Então eu acho que ela não está vendo mais a Ana Paula, ela tá vendo a Marcela. E de fato, o que a Marcela fez com ela no BBB 4 foi cruel, gente, foi cruel. Foi horrível. Naquela época, de fato, ainda não se falava tão abertamente sobre racismo. Os pretos não tinham voz. E o pior de tudo é que a Ana Paula é uma pessoa que luta contra. Ela é uma aliada. Ela acaba se calando porque ela poderia. Ela simplesmente poderia debater ali com a Sol. Né? Você viu que ela deu risada de início. Aí depois, quando escalou a briga, falando tanto pra Milena quanto pro Juliano, pra que eles parassem. Ela falou, não, gente, para. Porque ela sabe que isso seria uma coisa ruim pra ela. Que, de fato, iam colocar ela nesse lugar, nesse local onde estão querendo colocar. Principalmente o Matheus e a Sol. E não é por aí, gente. Isso aí é um assunto sério. Eles estão esvaziando pauta. Não tem como defender. Não tem como. Não tem como falar que a Sol estava correta nessa situação, ou que o Matheus está correto. Ontem mesmo, ele quis fazer uma comparação, ele estava conversando com a Gabriela, ele pegou e falou assim, lá no sul, a gente chama brigadeiro de negrinho. É a minha cultura. O que eu vou fazer? Quando eu vou fazer um brigadeiro, eu não falo eu vou fazer um brigadeiro, eu vou fazer um negrinho. Ele não consegue entender, sabe? Ele não consegue entender que não é questão dele chamar um brigadeiro de negrinho. É questão dele diminuir a Milena a uma preta, pobre e empregada doméstica. E que ela não tem o direito de ter uma amiga branca rica. Ele tenta atacar a Ana Paula. Na verdade, o foco dele é atacar a Ana Paula. Mas ele acaba atacando a Milena. Falando, basicamente assim, minha filha, você é uma pobre, uma empregada, você não tem direito, você não pode ter amizade com uma pessoa branca. Porque essa pessoa branca jamais vai te dar moral. Essa pessoa branca, ela só quer te usar. Entende? Que o buraco é muito mais embaixo? Então, gente, tá complicado. Aonde será que vai? Sabe? E aí as pessoas batendo palma pra maluco. E é muito triste, gente. É muito triste ver que ainda em 2026 tem pessoas pretas que não têm um letramento racial. Tem pessoas pretas que acham que isso tudo é mimimi. É necessário, é fundamental que um preto tenha e estude letramento racial. E olha aqui, eu não gosto da Ana Paula como jogadora. Como pessoa, não conheço, eu não acompanho ela. Eu sei que ela é aliada, etc e tal, mas não é uma pessoa que eu acompanho. Eu não sigo ela nas minhas redes. Nem sou pró Ana Paula, tá? Só pra deixar claro, porque aí vão gente falar assim, porque você é pró Ana Paula, tá defendendo, etc e tal. Não, gente. Mas a gente tem que ser justo quando tem gente errando. E os pretos da casa, a maioria, tá errando, tá indo pro lugar errado. Esse BBB, essa edição, ela tá mostrando muitas camadas de que, realmente, as pessoas, elas não têm letramento racial. Elas não sabem a importância de ter o letramento. Sabe? Então, eu tive que entrar, aparecer aqui, né? Não é só de avatar que vive, mas eu tive que entrar pra falar um pouquinho, porque realmente me pegou bastante, assim, num lugar que me incomodou muito. Ao mesmo tempo que eu sentia a dor da Sol, me incomodou ela e o Matheus estarem imputando um crime em uma pessoa que não cometeu. Então a gente tem que saber balancear e saber avaliar os dois lados. Não devemos só dar razão para um e crucificar o outro. Não. São verdades e elas têm que ser ditas. A Sol errou feio. Ela precisa se curar desse trauma. Ela precisa fazer muita terapia para entender que nem todo mundo que está ali com ela ou não fala com ela é uma Marcela. Não é porque a pessoa é rica que ela tem que achar que é a Marcela. Né? A Ana Paula só não quer a amizade dela. Seguimos para a programação normal.
A Solange recebeu o título de planta pela votação da plateia, levou geleca e um adereço na cabeça. Fim de Sincerão. Babu e Breno foram confortar a Sol, dizendo que o sentimento dela era legítimo, que como pessoas pretas, entendiam, mas que ela precisava ter cuidado para não esvaziar pautas. Enquanto isso, Matheus, Jordana e Cowboy inflamavam a Sol, dizendo que ela estava certa e que tinha que gritar mesmo. O Cowboy chegou a dizer que gritar é forma de expressão. Para mim, o Cowboy faz um jogo perigoso de induzir as pessoas ao erro. O Babu se irritou com a Gabriela. Durante a discussão, pediu que ela falasse olhando nos olhos, tocou no braço dela para direcionar. Ela pediu para ele não tocar nela e foi pro quarto chorando, dizendo que ele tocou nela sem permissão. Da forma como foi colocado, eu achei um pouco leviano da parte dela. Depois o Babu contou o ocorrido no quarto do líder, com o Breno presente. O Breno não mencionou o choro da Gabriela. Babu, Juliano e Leandro conversaram. O Babu disse que Juliano não deveria ter se metido na discussão e que a Sol, após esvaziar pauta, estava se consolando com pessoas brancas e que não fazia sentido aquilo. A Solange ficou atrás de saber quem deu planta para ela e entendeu como se tivesse 24 horas para deixar de ser planta. A Ana Paula incentivou ela a ir atrás de quem supostamente tinha dado bomba para ela. Teve discussão da Milena com o Jonas por causa do Sincerão. Depois, discussão do Babu com o Jonas na cozinha por causa de emoji. O Babu disse que não avalia pessoas por emoji. Jonas disse que é uma forma de se entreter dentro da casa, mas não queria arrumar embate por esse motivo. O Jonas citou até a Mari, ex-mulher dele, como argumento, dizendo que o Babu falou que tinha se arrependido de ter dado emoji pra ela. O Babu mandou ele demitir o coach por falta de argumentos e alfinetou questionando se o coach dele era o Brígido. O Breno disse que não achava certo trazer assunto de fora para atingir a Ana Paula. A Maxiane rebateu, dizendo que não se importa, porque quando ela precisou, ninguém ajudou. E quando essa Mona precisou de alguma coisa? Ela ainda disse que a Milena não podia saber que quem vazou a informação privilegiada primeiro foi o Marcelinho, porque senão não teria argumentos para discutir com a Milena. O Cowboy ainda sugeriu que a Sol cutucasse a Ana Paula usando a expulsão dela, no momento em que a Ana Paula perguntou se a Sol iria bater nela. Foi pesado? Foi sério. E passou do jogo em muitos momentos. Agora eu quero saber, isso foi jogo? Ou o limite foi ultrapassado? Comenta aqui.